18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7, para você que está ligado na melhor programação de Manaus, o melhor mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com a informação, com a notícia para você aqui na Mix FM. Na técnica, o grande DJ Ari Guedes, Karime Leão e Carlos Júnior. Na apresentação, Wellington Trovão. No aplicativo Humano, transmitindo aí para todo o Brasil, ao vivo e em cores, mais uma edição do 18 horas. E hoje, em terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020, estamos aí, Karime Leão, começando mais um mês. E é o mês natalino, né, Karime? Você já está em clima de festas natalinas? Não. Esse ano tá meio estranho, né? Tá tudo esquisito, até o Natal, acho que tá meio estranho, mas ok, tudo bem, adoro o Natal, também. Tá tudo bom, dezembro tá chegando, afinal, né, enfim, vamos confraternizar. Vai chegando devagarzinho aí o Natal. O clima também junto, vai né? chegando. Exato. Não adianta, é período de confraternizar com os nossos amigos e familiares, lembrando sempre, né, as medidas de proteção, afinal de contas estamos durante a pandemia, então se for confraternizar, mantenha aí um certo distanciamento, né? Use máscara, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, afinal de contas ainda não temos a sonhada, tão esperada vacina contra a Covid. Mas tá perto. Tá perto. Lá na Rússia a galera já vai ser vacinada, né? A partir de hoje. 5 já tá. Exatamente. Agora 6 horas e 2 minutos. Muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos sim até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite especial para a galera do aplicativo Humano que já está aqui dando boa noite com vocês ao vivo e em cores. Boa noite a todos que formam a equipe que produz o melhor informativo de Manaus, Mix FM Mix 18 horas. Muito obrigada. E daqui a pouquinho o programa está todo lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, ou também no nosso canal do YouTube. Ok, é só você conferir, né? 6 horas e 2 minutos em Manaus, tudo pronto, tudo certo. Vamos para mais uma edição do programa 18 horas. A informação para você aqui na Mix FM, o melhor mix do Brasil, até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Os prefeitos eleitos em todo o país começam mandatos com problemas no transporte público, hein? Aqui em Manaus não deve ser diferente, com certeza. O Sindicato dos Rodoviários anuncia a paralisação dos ônibus a partir desta quinta-feira, dia 3 de dezembro. A greve foi decidida por conta da falta do pagamento do 13º salário da categoria e de um possível cancelamento da função de cobradores que ficariam desempregados. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. Dezembro começa com ameaça e revolta no transporte público de Manaus. A situação de animosidade que sempre existiu entre empresários e trabalhadores do setor, hoje aflorou novamente após vencer o prazo ontem do pagamento da primeira parcela do 10º, sem que o dinheiro fosse depositado na conta dos trabalhadores. Hoje a categoria já ameaçou entrar em greve na quinta-feira, dia 3, caso o valor não seja depositado. O assunto foi o principal tema de uma reunião hoje no Sindicato dos Rodoviários, que durou quase o dia inteiro. O Sinetran, sindicato que representa os empresários do transporte coletivo, informou que está tentando obter recursos para pagar a primeira parcela do 10º, vencida ontem, até a sexta-feira. O assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, disse que o sindicato já entrou na justiça contra a greve. Nós obtivemos uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região, que estabeleceu a obrigatoriedade de se manter 85% das operações do serviço de transporte nesse momento, considerando a ausência de fundamento para a greve. Estamos permanentemente em negociação com o sindicato, acreditamos que não vai haver a greve, mas, de qualquer modo, já existe uma ordem judicial
A decisão da Justiça inclui multa de R$50 mil por hora parada para o Sindicato dos Rodoviários, caso eles não cumpram a determinação judicial. Para o assessor jurídico do Sinetran, reduzir o número de ônibus em circulação em meio à pandemia contribui para aumentar a contaminação por Covid. Nós sabemos que esse momento é particularmente complicado, haja vista a pandemia em curso, e uma redução da frota certamente pode trazer prejuízo ainda maior à população. Vamos buscar uma solução de consenso em relação a essa reivindicação do sindicato, que é o pagamento do 13º, da primeira parcela do 13º. Outro motivo alegado pelos rodoviários para a greve é a extinção da função de cobrador, o que, de acordo com eles, vai deixar uma média de 3 mil desempregados. O Sinetran explicou que as empresas adquiriram 120 ônibus novos que não precisam do cobrador e que a meta é substituir toda a frota por esse modelo num prazo de 2 a 5 anos. Por isso, os empresários não vão mais contratar cobradores e os que estão na função serão remanejados para outros setores ou mesmo conduzidos ao posto de motorista. Se o problema não for resolvido esse mês, o prefeito eleito Davi Almeida já começa sua gestão com uma crise no transporte coletivo. Odineia Araújo para o 18 horas. É exatamente isso. Se essa questão não for resolvida ainda este mês, ainda este ano, vai ser o primeiro teste político para o novo prefeito. É o que parece. Ou se consegue mais dinheiro para bancar o equilíbrio das despesas e os salários dos rodoviários, ou vai ser preciso reajustar a tarifa que há 3 anos segue sendo R$ 3,80. E esse é um problema antigo, tá? Enfrentado aqui na cidade de Manaus, essa queda de braço que envolve o poder público, as empresas de transporte urbano e o sindicato dos rodoviários. Mas esse ano o que piora ainda mais essa questão toda aí, toda essa situação, é a possibilidade do desemprego dos trocadores, né? As empresas compraram 120 ônibus que não precisam de cobradores e é claro que o sindicato dos rodoviários não está aceitando esta situação, não. Agora imaginem, em plena crise provocada pela pandemia da Covid-19, com desemprego e instabilidade econômica, gerar aí a demissão de trocadores de ônibus, né? Mais demissões ainda. Estamos falando com certeza de piorar, sem dúvida nenhuma, a situação dessas famílias que vão passar com certeza por dificuldades financeiras. Pois é, Carlão, porque ouvimos na reportagem que esses trocadores seriam remanejados para outras funções ou até mesmo para motoristas. Mas a coisa não acontece não é bem assim exatamente. Que a banda toca. Exatamente. Já vi esse tipo de situação acontecer, funções serem extintas e simplesmente esse dá para remanejar alguns, né? Alguns podem até ser remanejados, agora a maioria posso não. Falar com experiência, a minoria consegue fazer esse tipo de transição. Afinal de contas, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua função, né? O seu perfil lá. E até desumano, nesse momento, gerar desemprego assim no meio de uma crise mundial. Agora, falando da outra ponta, de quem usa o ônibus, uma coisa é certa, né? No meio de todo esse impasse, quem paga a conta é a população que não tem um transporte público decente. É um serviço que está longe de atender de forma digna a população. Bom, e quando entram em greve, quem padece é a população, que vai ter que esperar horas pelo transporte, que vai atrasar com certeza e vai atrasar os compromissos também das pessoas que estão esperando e vai ter que enfrentar aí toda a confusão gerada pela greve, né? Isso sem listar aí as condições precárias que está atualmente a frota. Aí é uma outra questão muito séria também. Fala a verdade, você que anda de ônibus ou já andou, já teve que pegar em alguma situação. Não tem a menor condição, né, gente? A frota está sucateada, circulando, caindo aos pedaços, portas que não fecham, cadeiras quebradas. Dá para listar aqui um monte de coisa, né? Janelas emperradas, não tem onde a gente segurar, e, enfim, onde se apoiar. É tudo ruim, enfim, pagamos sim muito caro e não temos o serviço que merecemos como cidadão.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e por falar em serviço caro, o ano termina, hein? Olha só, hein? Que notícia. Com mais gastos aí para o consumidor, que é o que? Aonde? Na conta de luz. Tem cobrança extra a partir de hoje, hein? E esse aumento é nacional, Brasil todo. Fora o aumento que já tivemos aqui no estado com a Amazonas Energia. Como noticiamos ontem aqui em reunião extraordinária, a Agência de Energia Elétrica decidiu incluir cobrança da bandeira vermelha nas contas de luz a partir deste mês. Aqui no Amazonas, além da conta da luz cara, a concessionária de energia também é campeã de reclamações no Procon. A repórter Odinê Araújo traz mais detalhes pra gente. A conta de energia do Amazonas, que já é uma das mais altas do país, ficou mais cara a partir de hoje com a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica de incluir na conta desse mês a cobrança extra da bandeira vermelha patamar 2, justamente o valor mais alto no sistema de bandeiras da ANEEL. Essa cobrança extra significa R$ 6,24 a mais a cada 100 kW consumidos por hora. Em maio, a ANEEL anunciou que não haveria cobrança extra em 2020 em razão da pandemia, mas a decisão foi revogada ontem. O motivo da cobrança extra é porque o Brasil voltou aos patamares de consumo anteriores ao início da pandemia e a oferta de energia está comprometida devido aos baixos níveis dos reservatórios. O deputado estadual Álvaro Campelo criticou a cobrança e disse que os parlamentares do Amazonas vão propor ação civil pública para tentar evitar essa taxa extra. Muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram seus rendimentos reduzidos e, por conta disso, juntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos propor uma ação civil pública para tentar impedir esse aumento. No dia 18 de novembro, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que proíbe o reajuste da tarifa de energia no Amazonas durante o estado de emergência na saúde. Mas a proposta, que está aguardando a assinatura do governador Wilson Lima para entrar em vigor, não deve evitar a cobrança extra, porque, de acordo com o setor jurídico da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, o projeto veta aumento na tarifa, o que não é o caso da inclusão da tarifa extra na conta. Essa tarifa funciona como um medidor de controle no consumo de luz. Quem controlar o consumo não sofrerá grande impacto na conta de energia. De acordo com o Procon Amazonas, a concessionária de energia lidera as reclamações do estado. De janeiro a setembro, foram 1.748 reclamações feitas contra a Amazonas Energia. A empresa também é recordista em processos em andamento. São 815 por reclamação de má prestação de serviço e cobranças abusivas no valor da conta de luz. Por determinação judicial, a Amazonas Energia está proibida de suspender o fornecimento de luz por inadimplência enquanto durar a pandemia. Em caso de descumprimento, a empresa pode ser multada pela Justiça. Odinê Araújo para o 18 horas. Bom, tá aí, né? Mais um exemplo de que quem paga a conta, quem paga lá no final e caro e muito caro é o cidadão. Nesse atual governo do Amazonas foi feita aí a mudança na sistemática de cobrança do ICMS e agora pagamos muito caro pela energia aqui no estado. E no ranking aí das empresas mais reclamadas de 2020, no Procon do Amazonas, a empresa Amazonas Energia segue no topo, é a campeã, é a primeira, liderando. Carol, exato. E como ouvimos na reportagem da Odinê, é exatamente isso. E a concessionária teve 1.748 registros no atendimento geral do órgão aqui do Procon, além de 815 processos em andamento, isso no período de 2 de janeiro a 30 de setembro. Ou seja, realmente pagamos caro por um serviço que deixa a desejar. E sobre o assunto, a Defensoria pede urgência no julgamento de ação contra o aumento do preço da energia. Isso, a Defensoria Pública aqui do Amazonas solicitou nesta terça-feira que seja apreciada com urgência pela Justiça a ação para barrar o aumento da tarifa de luz pela Amazonas Energia enquanto durar a pandemia. O reajuste foi aprovado pela ANEEL e é válido a partir de novembro. Agora 6 horas e 14 minutos. Boa noite.
Você está ouvindo 18 horas. Olha, o número de pessoas que fizeram algum teste de diagnóstico para a Covid-19 alcançou 433 mil pessoas aqui no Amazonas até o mês de outubro, hein? Nesse total, cerca de 175 mil testaram positivo para a doença, o que corresponde a 40,4% das pessoas que fizeram o teste. Esses dados são da PNAD Covid-19 mensal, divulgados hoje pelo IBGE. Com um percentual de 10,7%, o Amazonas se posicionou como o 8º estado do país que menos realizou testes para o novo coronavírus, como explica a repórter Nathalie Moraes. A pesquisa PNAD Covid-19 destacou que quanto maior o nível de escolaridade e a renda, maior foi o percentual de pessoas que fizeram algum teste para o novo coronavírus. Já que foi observado que pessoas sem instrução ou ensino fundamental representaram 7,0% dos que fizeram teste para a Covid. E as pessoas com ensino superior ou pós-graduação representam quase 23,3% do total. Já as pessoas com renda de menos de meio salário mínimo representaram 7,3% das que realizaram o teste, enquanto as pessoas com 4 salários mínimos ou mais somam aí 38,6% em todo o estado. O Amazonas está hoje entre os estados que menos testam para a Covid no Brasil. O nosso estado ficou na 8ª posição, com percentual mais baixo de testagens realizadas desde o início da pandemia. O chefe do IBGE no Amazonas, José Coelho, afirmou que parte da população amazonense baixou a guarda e deixou de tomar os cuidados necessários por aqui. A pesquisa PNAD Covid detectou que, com o passar do tempo, as pessoas estão relaxando as medidas de proteção. Aqueles que reduziram o contato, mas continuaram saindo de casa ou recebendo visitas, foi o grupo que mais baixou a guarda. Os que disseram ficar em casa e só sair por necessidades básicas também diminuíram sensivelmente nos últimos 4 meses. A frequência à escola variou muito pouco, indicando estabilidade entre julho e outubro. O ensino fundamental é o grupo que lidera essa frequência. Já o ensino superior é o grupo que possui menor número de alunos frequentando a sala de aula. Em setembro e outubro, o percentual da população que fez testes para saber se estava infectada manteve-se estável, colocando o estado com as menores proporções do país. Distrito Federal e Goiás foram as 2 unidades da federação onde ocorreram mais testes. Desde julho, o percentual da população com alguma comorbidade avaliada por profissional médico manteve-se praticamente inalterado, indicando que não houve agravo no número da população com fatores de risco para o vírus. A PNAD Covid-19 destaca ainda que em outubro, considerando o total de domicílios com presença de idosos, que somam em 253 mil em todo o estado, 7 mil desses domicílios havia pelo menos uma pessoa com sintomas que podiam estar relacionados à Covid-19 aqui no estado. Nathalie Moraes, para o 18 horas. E justamente por causa da pandemia, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, estendeu o prazo de vigilância de 4 decretos em prevenção contra a Covid-19 até 31 de dezembro. As publicações constam na edição do Diário Oficial do município desta segunda-feira. Exatamente, estendeu aí o prazo de vigência desses 4 decretos. E esses decretos são os seguintes: a proibição de corte de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a continuidade da suspensão de cobrança do estacionamento rotativo pago Zona Azul e o regime de teletrabalho para servidores municipais, além da suspensão temporária de licenças e autorizações para eventos. Aí na contramão, o governo do estado libera em Manaus bares e casas de shows para retomar aí as atividades a partir desta terça-feira de hoje. Isso apesar da pandemia de Covid-19, o governo do Amazonas autorizou a reabertura desses estabelecimentos que estavam fechados desde o dia 24 de setembro, mas exclusivamente vão abrir como restaurantes. Mas tem um detalhe, hein? Além da obrigação de seguir o protocolo sanitário já em vigor para restaurantes, os bares e casas de show também devem, olha só, funcionar até 1 da manhã, atingir ocupação de até 50%, que é limitada a 500 pessoas, não vender ingressos e nem utilizar de pistas de dança. Só para
para lembrar, né, os números da Covid aqui no estado. Segundo o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde desta segunda-feira, o Amazonas registrou 209 novos casos de Covid-19, totalizando 178.200 casos da doença. Foram confirmadas mais 9 mortes, elevando para 4.894 o total de mortes por Covid-19 no Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a equipe de transição do prefeito eleito de Manaus já tem nome, sobrenome e até história, ok? Um deles, por exemplo, ficou devendo para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Vamos conhecer melhor um pouco dos 11 componentes da comissão que vai ajudar a Davi Almeida a começar os trabalhos na Prefeitura de Manaus. Vamos conferir na reportagem de Cíntia Blink. O prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida, anunciou os nomes que farão parte da equipe de transição. São 11 nomes. Desses, podemos destacar 3 que vieram da gestão do ex-governador José Melo. O primeiro, já anunciado como novo secretário das Finanças do município, é o auditor fiscal Luiz Gonzaga Campos de Souza, o Ló. Ele foi secretário de Fazenda em Roraima e secretário de Administração do Melo. Outro nome que caminhou com Melo e hoje está com Davi Almeida nesse período de transição é Regina Fernandes do Nascimento. Ela foi secretária da Secretaria Estadual de Assistência Social em 2016, gestão pela qual o Ministério Público abriu um inquérito à época para investigar se a então secretária cometeu algum ato de improbidade. Isso porque o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas reprovou as contas dela por identificar inconsistência. Há ainda Arnaldo Grijó, que foi secretário executivo da Secretaria de Saúde do Estado na gestão de José Melo. Ele chegou a ser cotado para substituir Pedro Elias de Souza, quando o médico foi afastado do governo pela Operação Maus Caminhos. A lista também conta com o nome de Tadeu Silva, procurador do Estado, do primeiro secretário do Diretório Estadual do Avante, Renato Júnior, do ex-deputado estadual Sabá Reis, do médico cardiovascular Luiz Cláudio Cruz, dos auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Célio Bernardo e Clécio Freire, do analista do Tesouro Estadual da Cefaz, Alessandro Moreira, da professora Dulce Almeida e do vice-prefeito eleito Marcos Rota. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 22 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas. A informação, a notícia para você até às 7 da noite aqui na 100,7. Nós vamos abrir a playlist de hoje, desta terça-feira, 1º de dezembro de 2020. A primeira música da playlist de hoje traz a parceria aí de Miley Cyrus e a Dua Lipa. Bacana. O single aí é o Prisoner, né? Que faz parte do recente álbum lançado por Maio. Além de Dua Lipa, o álbum Plastic Hearts, de Miley Cyrus, também tem a participação, olha aí, minha gente, no músico Billy Idol. Bacana. Galera Billy dos Idol. anos 80, exatamente. Então vamos de música, vamos conferir Prisoner. Você está ouvindo 18 horas. Foi assim então, hein? A primeira da playlist de hoje em 100,7, Miley Cyrus e Dua Lipa, Prisoner. Foi a primeira abrindo a playlist do 18 horas desta terça-feira aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e também para a madrugada. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, chove rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 92%. Agora 6h26, boa noite. CPI da Saúde foi extinta na Assembleia Legislativa do Amazonas, mas os deputados que fizeram parte da comissão levam os resultados para outros órgãos tomarem as medidas necessárias. E nesta segunda-feira, o Ministério Público do Estado do Amazonas recebeu o documento. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Cíntia Blink. O relatório da CPI da Saúde foi para as mãos do Ministério Público do Estado do Amazonas.
O deputado delegado Péricles, que foi o presidente da extinta CPI, entregou o documento para o procurador-geral Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. O objetivo desse movimento é dar continuidade à CPI da Saúde por meio de outros órgãos públicos, segundo o deputado. O resultado de 120 dias de trabalho da CPI da Saúde e em nome de todos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu entrego ao Dr. Alberto, Procurador-Geral de Justiça, o resultado. São vários casos investigados, apurados e com pessoas indiciadas na CPI da Saúde. Tenho certeza, pelo trabalho sério desenvolvido pelo PGJ e demais colegas procuradores, irão aprofundar as investigações e terão resultados positivos referentes a essas questões apresentadas pela CPI da Saúde. O procurador-geral Alberto Nascimento afirmou que o Ministério Público vai analisar profundamente o relatório final e os casos ali descritos serão estudados por meio até da deflagração de operações, além de outras medidas. O Ministério Público está recebendo das mãos do deputado Pérez, o relatório final da CPI da Saúde. De imediato vamos despachar encaminhando ao Subju para que faça análise jurídica de todo o documento apresentado do Ministério Público e daremos os encaminhamentos devidos para que a gente possa dar seguimento naquilo que foi apurado pela CPI presidida pelo deputado Péricles, os demais membros da CPI, os demais deputados, para que o Ministério Público possa analisar e dar os devidos encaminhamentos e deflagrar as operações em relação a todo esse material que está sendo apresentado para a gente. O relatório da CPI da Saúde já foi oficialmente entregue às Controladorias Geral do Estado e da União, ao Tribunal de Contas da União, à Procuradoria da República no Amazonas e, nesta segunda, ao MPE Amazonas. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre esses desdobramentos da CPI da Saúde, que foi realizada por 120 dias e recebeu 41 depoimentos e denúncias que envolveram contratos firmados durante a pandemia e em gestões anteriores na área da saúde pública aqui do estado do Amazonas, vamos conversar com o deputado Péricles Rodrigues do Nascimento, do PSL, que foi presidente da CPI da Saúde. Muito boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite, Carinho. Tudo bem, graças a Deus. Estou à disposição de vocês para falar mais uma vez sobre o trabalho da CPI da Saúde. Importantíssimo, não é, deputado? Muito obrigada pelo senhor abrir espaço na agenda para conversar com a gente aqui no 18 horas. Então, os trabalhos da CPI foram encerrados só na Assembleia Legislativa, ao que parece. Isso porque esse resultado das investigações, esse relatório, continua circulando nos órgãos de controle, não é isso, deputado? Exatamente. Agora nós finalizamos o trabalho, estamos apresentando agora o relatório final da CPI, em que nós apresentamos aos órgãos de controle todo o trabalho desenvolvido, todos os casos apurados, os indícios de fraude existente na gestão da saúde, para que dê o aprofundamento necessário para as medidas cabíveis, seja para punir os agentes que cometeram os ilícitos, seja para devolver aos cofres públicos o dinheiro desviado, e esse é o papel deles. Aí ontem eu fiz mais uma apresentação, mais uma entrega. Ontem o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Alberto, do Ministério Público do Estado do Amazonas, que já fez o compromisso de dar andamento nas investigações, inclusive falou em possíveis operações que poderão ser desencadeadas por meio desse trabalho, desse relatório final da CPI da Saúde. Deputado, quais são os órgãos de controle que receberam esse relatório aí da CPI da Saúde? Nós já encaminhamos para o Tribunal de Contas da União, para a Controladoria Geral da União, ao Ministério Público e vamos entregar. Eu encaminhei hoje a Delegacia de Combate à Corrupção, que recentemente ela foi instaurada aqui no Amazonas. Encaminharei também à Polícia Federal e também ao Tribunal de Contas do Estado. Está faltando dos órgãos de controle, está faltando o Tribunal de Contas do Estado. Certo. Deputado, e qual é a sua expectativa a partir da entrega desse relatório final da CPI para os órgãos federais de controle, por exemplo?
Desculpa, inclusive encaminhamos também ao Ministério Público Federal, foi entregue também. E com certeza, aquilo que for, e dentro da saúde, apesar da dificuldade que nós tivemos, para separar os recursos, aqueles vindo do governo federal ou já do governo estadual, porque no fundo há uma certa mistura desses valores, mas tudo que cabe ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, referente à análise dos gastos dos recursos federais, eles se prontificaram a analisar, a investigar possíveis desvios de dinheiro público. Certo, deputado. Bom, e o senhor mencionou, com a possibilidade da devolução desse recurso desviado, que foi apurado na CPI da Saúde. Como isso poderia acontecer? Uma das penalidades, aos agentes que cometem ilícitos, crimes contra a administração pública, é a devolução do comprovado, claro, do erário público, daquele valor desviado, comprovadamente desviado por esses agentes. E é assim que nós esperamos, não só nós, membros da CPI da Saúde, mas como toda a sociedade, que não quer apenas a punição desses agentes, mas também queremos a devolução do dinheiro que foi desviado da saúde do estado do Amazonas. Deputado, nós vimos aí que a Operação Sangria 1, 2 e 3, da Polícia Federal investigou também aí as irregularidades apontadas na CPI da Saúde. Ainda podemos esperar que outras irregularidades também apontadas na CPI sejam investigadas pela Polícia Federal, fora essa da Saúde? E é bom ressaltar essa questão da operação da Polícia Federal, que trata de apenas um caso investigado pela CPI da Saúde. Nós tivemos inúmeros casos investigados, inclusive ontem eu alertei ao Procurador-Geral o caso que já vem de muitos e muitos anos dos pagamentos indenizatórios, que fere os princípios básicos da administração pública, como legalidade, pessoalidade, moralidade. Não há concorrência, simplesmente indicam uma empresa, normalmente amiga ali de quem está no poder, para prestar o serviço, muitas das vezes superfaturado e sem controle, sem fiscalização nenhuma. Deputado, de todas essas, se é que é possível destacar, uma irregularidade que te chamou muita atenção durante as investigações, durante os trabalhos da CPI? Sim, como eu acabei de falar, a questão dos pagamentos indenizatórios, que não há concorrência, o que foi feito no Hospital Newton Lins, e a respeito do que eu estava falando anteriormente, a Polícia Federal, ela fez essa operação apenas do caso dos respiradores, e nós em 120 dias apuramos vários casos. E esse dos respiradores, também vale lembrar que essa terceira fase da operação da Polícia Federal trata da questão do voo, do avião que foi buscar os respiradores em um outro estado, e isso também foi apurado pela CPI da Saúde. Inclusive um dos depoentes falou a respeito disso, que foi pelo estado, foi buscado esses respiradores, entregue à Sonoar, e a Sonoar, ela que fez a entrega à Secretaria de Saúde. Então, aquela loja de vinho só serviu para intermediar realmente essa negociação entre Estado e a empresa Sonoar. E aí é bom destacar também que isso aí é desdobramento também do que foi apurado pela CPI da Saúde. Que foi a investigação da terceira fase aí da Operação Sangria, e que aponta que o próprio governo do estado pagou o frete, pagou a vinda desses equipamentos aqui para o estado, e que o próprio governador do estado estaria lá para receber esse equipamento. A CPI da Saúde também apurou isso? Sim, foi dito por um dos depoentes essa busca dos respiradores por um voo que seria do governo do estado, por um contrato com uma empresa terceirizada. Então o governo autorizou que se fosse buscar esse material em outro estado, trazido para cá, entregue a Sonoar, que é quem deveria ter fornecido esses respiradores, e inclusive se responsabilizando pelo frete, não o governo do estado, mas o governo do estado foi buscar, entregou a Sonoar, e a Sonoar entregou direto à Secretaria de Saúde. Inclusive foi a proprietária
à época também nós que apresentamos isso, ela que entregou e fez os testes lá na Secretaria de Saúde. Deputado, e quantas pessoas que estão envolvidas nessas irregularidades que foram reveladas aí pela CPI da Saúde? Podemos aguardar ainda algum tipo de punição para elas? Sim, só no nosso trabalho de 120 dias nós indiciamos 50 pessoas, né, por possíveis irregularidades e notificamos os crimes cometidos por elas. E aí, como eu disse, cabe agora aos órgãos de controle o aprofundamento das investigações, as punições necessárias e a devolução do recurso público desviado. Nós, na CPI da Saúde, temos nossos limites e nós avançamos muito para apurar e para buscar provas. Nós conseguimos e agora passamos para os órgãos de controle também dar um resultado que a sociedade espera. Sem dúvida, deputado. Agora, para finalizar, vamos avançar um pouquinho, já que teve tanto, nós tivemos esse sucesso da CPI da Saúde. A CPI da Educação, falta apenas uma assinatura para instaurar mais esta CPI. O que o senhor acha sobre isso? Qual o seu posicionamento a respeito do assunto? Eu assinei a CPI da Educação. Nós precisamos investigar, até porque nós temos informações de que tem situações até piores do que nós já encontramos na saúde, e isso me assusta bastante, especialmente nesse caso dos indenizatórios. Falta um colega parlamentar assinar apenas para a instauração. Nós precisamos de 8 assinaturas. Espero que algum colega tenha consciência de que é nosso papel, nosso dever como parlamentar fiscalizar e investigar os gastos, o que é feito com dinheiro público. E aí, caso instaurada, que seja feito o mesmo trabalho que foi realizado pela CPI da Saúde. Ok. Tá ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado Péricles Rodrigues do Nascimento do PSL. Eu que agradeço, Karine, Carlão, um abraço a todos, uma boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite. Uma ótima noite, muito obrigada. Agora são 6h39 e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vamos com a segunda da playlist de hoje em 100.7, o melhor mix do Brasil, na metade de novembro, hein? Olha só, a cantora Tones and I divulgou aí o lançamento de músicas novas nas redes sociais. Com isso, a faixa Fly Away foi escolhida para o retorno de Tones and I. Pois é, a faixa foi escrita por Tones durante a pandemia e deve ser incluída no álbum de estreia da artista. Então vamos de música, vamos de Fly Away. Você está ouvindo 18 horas. 6h42, melhor mix do Brasil, a segunda da playlist de hoje, Fly Away, Tones and I. Você conferiu, curtiu mais uma aqui no melhor mix do Brasil. Mix. E agora vamos saber, hein? Previsão do tempo, como vai ficar aí o tempo amanhã, quarta-feira, aqui em Manaus. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 91%. 6h43, boa noite. Mix. Olha, entramos em dezembro, em 1º de dezembro. E dezembro também tem cor. É o dezembro vermelho de luta contra a AIDS. E hoje, dia 1º, é o Dia Mundial aí de Combate à AIDS, ou Dia Mundial de Luta contra a SIDA, internacionalmente definido aí como o dia 1º de dezembro. É uma data voltada para que o mundo una forças para a conscientização, hein, sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida. E aqui no Amazonas, os dados são preocupantes, viu? De acordo com o Sistema de Informação de Notificação do Governo do Estado, o Amazonas registrou um aumento de 39,7% nos casos diagnosticados de AIDS entre os anos de 2018 e 2019. Vamos conferir agora na reportagem de Rodrigo Soares.
De acordo com os dados mais recentes de janeiro a julho deste ano, foram notificados 330 novos casos em adultos em todo o Amazonas. Em 2019, foram 1.576 novos casos notificados. Em 2018, o total foi de 1.704 casos, o que representa um aumento de 39,7% nos casos diagnosticados de AIDS entre os anos de 2018 e 2019, de acordo com o Sistema de Informação de Notificação do Governo do Amazonas. Segundo o gerente de IST, AIDS e hepatite virais da Fundação de Medicina Tropical, Renan Brota, esse dia 1º de dezembro deve ser de alerta. É um dia muito importante, é um dia de reflexão, um dia de sensibilizar a população. HIV/AIDS é ainda uma infecção, né? O AIDS é uma doença ainda muito estigmatizada, que sofre muito preconceito. Isso se deve também à ignorância, à falta de conhecimento sobre o HIV/AIDS. Então, durante esse mês, a gente procura sensibilizar a população, fazer o diagnóstico precoce. Amanhã, no dia 2, vamos realizar uma campanha de testagem rápida para o HIV, oferecendo teste rápido para a população. Durante o mês, vamos visitar também empresas do distrito, onde a gente vai levar informação para os funcionários, fazer testagem rápida. E também hoje, na abertura, no dia 1º, vamos contar com um workshop voltado para jornalistas, para tirar dúvidas sobre a infecção, falar um pouco sobre pesquisa clínica, como pesquisar os dados referente a essa infecção. O sexo masculino é o mais acometido pelo HIV e a faixa etária mais atingida, segundo as notificações, é de 20 a 29 anos de idade. O número de gestantes diagnosticadas com HIV, de acordo com dados do governo, é de 147 casos neste ano, e a faixa etária mais acometida é de mulheres entre 25 a 29 anos. No ano passado, 203 grávidas foram diagnosticadas com o vírus, número inferior ao registrado em 2018, quando foram 255 casos. Renan Brota comenta sobre o aumento de números de casos nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, tivemos aí um aumento, no número de casos notificados. Em relacionados a HIV, em 2018, foram notificados 1.704, em 2019, 1.576, em 2020, até o momento de janeiro a julho, foram notificados 605 casos de HIV em adultos. Esse dado de 2020 a gente ainda não tem como afirmar se houve um aumento, se houve uma diminuição, porque estamos vivendo essa pandemia do Covid-19, então as pessoas manteram um distanciamento social, procuraram menos o serviço de saúde em decorrência da exposição, então foram testados menos gente. Por isso que a gente está intensificando a testagem rápida, sensibilizando a população nesse mês tão importante que é o Dezembro Vermelho. Volto com vocês. Bom, lembrando, que entre janeiro a outubro de 2020, Manaus registrou 1.187 novos casos de HIV/AIDS em adultos. Em relação à faixa etária, há predominância do número de casos entre 15 a 39 anos, com 929 infectados. Pois então, considerando a incidência da doença nessas idades, a Prefeitura de Manaus começou nesta terça-feira com a programação do Dezembro Vermelho Especial, a campanha nacional de combate ao HIV/AIDS, com ações direcionadas especialmente para adolescentes e adultos jovens, a partir dessa faixa etária aí, Carlão, de 15 anos. E a campanha vai ser realizada nas unidades de saúde e também em locais que possam manter aí as recomendações para o distanciamento social, locais aí apropriados, evitando aglomerações. Durante todo o mês de dezembro vão acontecer ações de prevenção e também de incentivo ao diagnóstico precoce, que é de extrema importância. Exatamente, os serviços de saúde vão ampliar a oferta de testagem rápida para diagnóstico do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, de forma conjunta com atividades educativas, intensificando a oferta de preservativos masculinos e femininos. Lembrando que não existe vacina contra a AIDS e a prevenção é a única forma de evitar a doença. Você está ouvindo
18 horas. Bom, e você sabia que em 2021, serviços essenciais como energia, gasolina e saúde vão pesar, hein? Vão pesar ainda mais no bolso, né? No nosso bolso, no bolso do consumidor. Então, esses preços devem subir acima da inflação, mas calma, para a gente entender mais sobre o assunto, a repórter Nathalie Moraes conversou com um especialista e traz algumas dicas pra gente. A inflação de preços controlados pela administração pública, como tarifas de serviços essenciais, deve ficar, neste ano, um dos patamares mais baixos da história, mas voltará a pesar no orçamento do consumidor no ano que vem. Isso por conta da pandemia do novo coronavírus, reajustes de planos de saúde e energia foram adiados. Além disso, o preço dos combustíveis caíram por conta da desaceleração da economia este ano, mas devem voltar a subir em 2021. As projeções do Banco Central para a inflação dos chamados preços administrados são de 5,1% para o ano que vem. Alguns aumentos, no entanto, devem pesar no bolso dos consumidores em um momento de queda na renda. O economista Marcos Evangelista destacou que, neste momento de crise, é importante você tentar ser criativo e conscientizar os seus familiares. A saída, no caso, é você saber utilizar a sua criatividade, carona compartilhada, a questão da energia, você utilizar aí equipamentos que consumam o mínimo possível. Hoje nós temos uma gama de produtos já da linha inverter que consome muito menos. Tem uma questão das lâmpadas LED, onde você pode fazer a substituição, também diminuindo aí o consumo de energia, né, barateando a conta, uma vez que nós vamos ter um aumento substancial a partir de 2021. E a conscientização familiar, você tem que chamar a sua família e fazer ali um consenso de economia. A rodada de reajuste já começa no mês de janeiro, quando são definidas as novas tarifas de transporte público. No mês de janeiro também começam a subir os planos de saúde. Planos individuais e familiares terão um duplo reajuste, pois haverá ainda um aumento referente ao próximo ano. As tarifas de energia elétrica subiram neste ano, mas houve um certo alívio com a chamada conta Covid, que possibilitou diluir o repasse de despesas das empresas de energia no período da pandemia por um período de até 54 meses a partir do segundo semestre de 2021. Sem esse mecanismo, o repasse para a conta de luz seria dividido em 12 meses. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Superintendência da Zona Franca de Manaus promove nos próximos dias 2 e 3 de dezembro o primeiro encontro de empreendedorismo e inovação da Amazônia. O evento vai reunir cerca de 40 institutos de ciência, tecnologia e inovação e também startups locais no Centro de Biotecnologia da Amazônia, aqui em Manaus. E de acordo com a Suframo, o evento pretende reunir principais projetos, produtos e serviços em biotecnologia e tecnologias de informação e comunicação em desenvolvimento aqui na região. 18 horas. Olha aí, depois de inúmeras, muitas, realmente muitas, e causou grandes polêmicas aí que envolveram a ciclovia da Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, o Ministério Público Estadual abriu um processo para apurar, junto ao Poder Público Municipal, as informações técnicas da construção da ciclovia no bairro da Ponta Negra. A denúncia é que a ciclovia teria provocado o estreitamento das faixas de rolamento de veículos e levado a inúmeras reclamações de quem trafega por ali diariamente. A repórter Nathalie Moraes conversou com o promotor responsável por essa ação, pela ação, e traz os detalhes pra gente agora. O Ministério Público do Amazonas, por intermédio da 63ª Promotoria de Justiça, especializada em defesa à ordem urbanística, abriu um processo administrativo para apurar, junto ao Poder Público Municipal, as informações técnicas da construção da ciclovia da Avenida Coronel Teixeira, no bairro da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, que teria provocado o estreitamento das faixas de rolamento de veículos. O promotor de justiça, Paulo Estélio, determinou o envio
meio do processo ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, e solicitou esclarecimentos sobre a obra. A Coronel Teixeira, ela é uma via cuja velocidade é 60 km por hora. Então, a faixa não pode ter menos que 2,5 metros, a faixa de rolagem dos veículos. Se tiver menos que 2,5 metros, está irregular. Independente disso, a gente observa que nessas faixas, inclusive com a informação do próprio IMMU, né, ele estabelece um limite de 3 metros e 3,5 metros. Até porque nessas vias trafegam caminhões, trafegam ônibus que têm uma largura maior. Né? E tem ainda um complicador, que são os retrovisores desses veículos maiores. Eles ficam, observado por nós, eles ficam fora da faixa. Ou seja, isso causa uma insegurança em quem está dirigindo ali do lado. Então, a gente já observou que está criando tumulto. Nós vamos ouvir a posição do órgão técnico do Ministério Público e para que a gente possa, então, adotar uma providência, né? Nathalie Moraes, para o 18 horas. Olha, escuta essa que é uma boa notícia, hein? Para os motoristas aí em especial. As habilitações vencidas em 2020 agora, nesse ano, vão ter aí 1 ano a mais de validade. É interessante. Está em vigor a partir de hoje, 1º de dezembro, a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que restabelece os prazos para a regularização das carteiras nacionais de habilitação vencidas. Segundo a nova resolução, os documentos de habilitação vencidos neste ano de 2020 ganharam mais 1 ano de validade. Com isso, a renovação das CNHs vencidas este ano vai acontecer de forma gradual, de acordo com o cronograma estabelecido no documento. E a medida inclui também aí a autorização para conduzir ciclomotores e a permissão para dirigir, documento provisório utilizado no 1º ano de habilitação do condutor. Pelo texto, a renovação vão acontecer aí com base no mês de vencimento do documento. Ainda de acordo com a resolução, para fins de fiscalização, qualquer documento de habilitação vencido em 2020 deve ser aceito até o último dia do mês correspondente em 2021. 18 horas. Agora são 6 horas e 56 minutos em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa. Vamos fechar a playlist do 18 horas de hoje, a terceira e a última música da playlist desta terça, né? Hoje chega com o hit Diamonds, do cantor Sam Smith, que no final aí de outubro lançou o álbum Love Goes, o terceiro da carreira do artista. Então vamos de música, vamos de Diamonds. Você está ouvindo 18 horas. Sam Smith, Diamonds foi a terceira música da playlist de hoje aqui no Melhor Mix do Brasil. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E segundo o boletim da Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta terça-feira, traz o registro de 1.065 novos casos da doença, totalizando para 179.265 o número de casos da Covid-19 aqui no estado, 179.265 casos. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 4 mortes por Covid, elevando para 4.896 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E no Brasil, o Brasil soma hoje 173.229 mortes por coronavírus, confirmadas até a 1 da tarde desta terça-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos da imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E o país totaliza 6.344.345 casos confirmados. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil soma hoje 5.601.804 pessoas recuperadas da Covid. Agora 7 horas e 2 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A primeira crise a ser enfrentada pelo prefeito eleito Davi Almeida deve vir do setor de transporte público. Os motoristas e cobradores ameaçam parar o sistema em pleno final de ano e em plena pandemia de Covid-19. 2
problemas principais. Primeiro, sem aumento na tarifa, os empresários do sistema já encontram dificuldades para pagar a primeira parcela do 10º, cujo prazo venceu ontem. Em segundo, as empresas compraram 120 ônibus que não precisam de cobradores, ou seja, não haverá mais contratações de cobradores. O Sindicato dos Rodoviários não vai aceitar isso fácil, com o grande desemprego aí que já atinge Manaus. A crise, se não for controlada até o final do ano, vai ser o primeiro teste político para o novo prefeito. Ou consegue mais subsídio, dinheiro do contribuinte para bancar o equilíbrio das empresas e os salários dos rodoviários, ou vai ter que conceder reajuste da tarifa. Todos os olhos estarão voltados para observar como a situação se desenrola nos próximos dias, até porque uma greve no transporte atinge não apenas os usuários de ônibus, mas a cidade inteira. 18 horas. Para 7h03, Karine, fechamos assim mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, até amanhã, um beijo. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7, continue no melhor mix do Brasil. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.